Olá, gente. A gente sumiu um pouco, né? Mas nós estamos aqui de volta para continuar as nossas conversas que tão bem fazem pra gente, que faz o canal e que espero estejam fazendo bem para vocês também. E hoje o nosso Responde Aí, ele tem duas perguntas interessantes que eu selecionei para a gente conversar. A primeira é do Marcos Vinícius, ele é morador daqui do Rio, da cidade de Mesquita, e ele me pergunta o seguinte: professor, você pode me explicar por que os deficientes visuais não assinam em Braille, já que o Braille é o sistema oficial da pessoa com deficiência visual? Então, Marcos Vinícius, acontece o seguinte: o Braille, ele é um sistema de 6 pontos. Recomendo inclusive que você assista a nossa live sobre o sistema Braille, que está no Instagram. E é um sistema, portanto, totalmente impessoal. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode fazer a mesma letra com aqueles 6 pontos e você não terá como identificar quem fez aquela letra. É como, por exemplo, você pegar um prego e fazer um furo num papel. Se você fizer uma combinação de furos, talvez você consiga fazer uma letra em Braille e ninguém vai saber que foi você. Não tem perito grafotécnico que descubra que foi você. Por isso, o sistema Braille não é um sistema oficial para documentos. Tanto assim é que os cartórios, por exemplo, não utilizam o sistema Braille com a finalidade de que se façam documentos como escrituras, por exemplo, como procurações, por exemplo. Ainda que o outorgante da procuração e o outorgado da procuração sejam duas pessoas cegas, o documento será necessariamente escrito na escrita universal. Por quê? Porque não é possível que esse documento seja feito em Braille. O nosso Braille não é reconhecido para efeitos de documento, porque não se tem como aferir a autenticidade da assinatura, ok? Então essa é a razão porque de a gente não assinar em Braille. Todo deficiente visual, toda pessoa cega, mais especificamente, ela aprende a assinar o próprio nome, ainda que ela não tenha aprendido, né, o sistema comum. Se ela não aprendeu o sistema comum, se ela não aprendeu a escrita universal, ainda assim ela vai aprender a assinar o nome exatamente para firmar documentos. Hoje é mais raro, mas ainda existem pessoas cegas que não aprendem a assinar o próprio nome e, nesse caso, então, essas pessoas acabam por utilizar a impressão digital na identidade e em outros documentos, ok? Bom, a segunda pergunta de hoje vem também daqui do Rio. A pergunta vem do município de Duque de Caxias e é do Ricardo. O Ricardo me diz o seguinte: professor, eu pretendo ingressar na universidade e eu gostaria de saber quais são as universidades que mais estão preparadas para atender a pessoa com deficiência visual. Você fez uma pergunta difícil. Por quê? Porque eu sempre digo que cada deficiência é uma deficiência e cada pessoa com deficiência tem necessidade diferente. Então, por exemplo, nós dois, eu e você, temos deficiência visual, mas as minhas necessidades não serão necessariamente as suas. Por quê? Porque eu sei Braille, eu não sei se você sabe, eu sei utilizar o computador com determinadas funções, eu não sei se você sabe com outras funções que você não tem informação se eu sei. E quando você chega a qualquer espaço de aprendizado, a qualquer ambiente de aprendizado, a qualquer instituição de ensino, a primeira coisa que a instituição vai precisar saber é exatamente quais são as suas necessidades, que não são as mesmas para toda e qualquer pessoa com deficiência visual, para toda e qualquer pessoa cega que procure aquela instituição. Então eu diria para você que nós temos hoje algumas universidades aqui no Rio de Janeiro que estão
procurando colocar nos seus ambientes, nos seus espaços, materiais acessíveis, tais como impressora Braille, folhas de papel com gramatura especial para escrita em Braille, reglete, sintetizadores de voz, scanner e assim sucessivamente. Isso vai atender a todo mundo? Não necessariamente. E por quê? Porque, por exemplo, você tem aquela pessoa com deficiência visual que só sabe Braille e não conhece, não domina a informática, por exemplo. Existem aquelas que gostam muito de ler, mas ainda leem no sistema de audiolivro, né? E não no sistema de livro gravado, e não propriamente com os sintetizadores de voz lendo a tela dos dispositivos em que você tem um livro digital escrito na escrita universal. Então, cada pessoa com deficiência, ainda que seja a mesma deficiência, requer adaptações diferentes. Se você encontrar 10 pessoas cegas, não necessariamente essas 10 pessoas vão demandar as mesmas adaptações, vão demandar, portanto, as mesmas ofertas de materiais adaptados. Por isso que é tão difícil a gente falar em desenho universal. O desenho universal é um sonho muito distante. A gente fala muito sobre o desenho universal em direitos humanos, mas efetivamente, quando a gente está falando da realidade prática, é muito difícil a gente dizer que o desenho universal está próximo da concretização, dadas as especificidades de cada deficiência. Tá bom, Ricardo? Gente, façam então como o Ricardo e como o Vinícius. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente sobre qualquer assunto aqui no canal, assunto sobretudo ligado à deficiência, esse é um quadro que a gente fala muito de deficiência visual, mas nada impede que a gente fale de outras também. Manda pra gente, manda pra gente lá pelo Instagram, manda pra gente por e-mail, manda pra gente pelo site, enfim, manda pra gente como você preferir as suas dúvidas e a gente vai tentando te responder aqui na medida do conhecimento que a gente tem. Bom, e eu comecei dizendo no vídeo que a gente sumiu um pouco, mas vem muita coisa legal para vocês aí no canal, vem muita coisa boa, então não deixa de seguir a gente lá no Instagram, não deixa de dar pra gente o seu like, o seu dislike, e principalmente se inscreve no canal, compartilha o nosso canal, fala para os seus amigos que tem um cara, que tem um cara aqui com saudade de vocês, tá bom? Então é isso. Tô aguardando vocês no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau. Vocês sentem falta desse tchau, né? Tchau.